Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E é hoje, rapaziada. Hoje chegou o grande dia, hoje chegou o dia da decisão, hoje chegou o dia que vai definir a permanência do Vasco. Um jogo importantíssimo e já estamos, é claro, sem dúvidas nenhuma, ansioso para essa partida, por essa decisão contra o Internacional. Iremos falar sobre todas as notícias, trazer tudo que vai acontecer nesse jogo para você já chegar informado e também, é claro, ficar no clima já dessa partida. Falar também sobre o protesto que vai acontecer às 1h da tarde em São Januário, trazer todas as notícias, todas as novidades e falar da mídia. Mais uma vez a mídia causando polêmica dentro do Vasco da Gama e você não pode perder o que houve dessa vez. Mas torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias e por dentro de tudo que vai rolar nesse jogão, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir para você, torcedor que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação. E também pedir para você deixar o seu like, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para todos os torcedores vascaínos. E como eu sempre falo, vascaíno ajuda vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e falar primeiro sobre o que vai acontecer antes dessa partida de hoje. Tivemos as notícias aí que os jogadores da base, do infantil do Vasco, juniores, sub-17, sub-20, sub-15, todas as categorias de base do Vasco da Gama, jogadores fizeram cartas, vídeos com mensagens motivacionais aos profissionais do Vasco e elas serão passadas antes do jogo de hoje contra o Internacional como um incentivo e, claro, né, algo muito bom para o jogador, porque realmente eles vão ver e vão ser abraçados por esses jogadores de dentro do Vasco, só que mais novos, né? Vão receber esse apoio aí de crianças, mensagens, como eu falei, em forma de vídeo, em forma de carta, tanto escritas como ali em vídeos, vão ser compiladas e passadas para o grupo antes da partida contra o Internacional pelo próprio Vanderlei Luxemburgo. Um clima total de decisão, um clima muito tenso, mas que ali a direção do Vasco atual, mas principalmente a comissão técnica do Luxemburgo, tenta passar um clima mais estável para os jogadores, porque é um jogo importante. Ontem também tivemos a notícia que antes ali do treinamento que rolou, né, no CT do Almirante, houveram algumas faixas de apoio aos jogadores, mensagens de incentivo, então realmente o torcedor está dando força, os jogadores mais novos de dentro do Vasco da Gama estão dando força para passar aí para os jogadores que eles possam fazer uma bela atuação no dia de hoje, né? Um grande jogo, já iremos falar com mais detalhes dessa partida, mas antes, falar aqui com relação ao Campeonato Carioca. Ainda está numa indefinição com relação a isso. Havíamos pensado que a Record tinha fechado em definitivo aí a transmissão, né, do Campeonato Carioca desse ano ainda, né, desse ano já, mais dessa próxima temporada, porém ainda não. A Globo ontem chegou com uma nova proposta de 50 milhões de reais para poder transmitir ali os jogos do Campeonato Carioca. Uma proposta realmente bem alta, mas ainda não é de acordo com o que os clubes cariocas querem. A Globo tinha dado uma proposta na sexta-feira de 45, chegou ontem com essa nova proposta de 50 milhões, porém ainda não deu certo, a Ferdi não aceitou, os clubes não aceitaram e a proposta ainda que está certa para ser a do Carioca do ano que vem é da TV Record, porém reviravoltas ainda podem acontecer e a Globo pode ainda ser sim a transmissora, né, oficial desse próximo Campeonato Carioca. E falando em Rede Globo, falando em mídia, vamos falar o que aconteceu dessa vez. Como sempre acontece o palpite do GE, né? O palpite aí onde jornalistas, apresentadores, ex-jogadores falam o que irão achar da partida, o resultado da partida, quem irá vencer, quem irá perder, se irá haver empate. E tivemos a notícia aí que nesse palpite algo surpreendente aconteceu. Eles ali acreditam na vitória do Vasco. De 7 ali participantes, 2 foram a favor da vitória do Vasco, 1 a favor do Inter e 3 acreditam em um empate.
porém a maioria aí é a favor da vitória do Vasco, né? Então realmente uma grande surpresa para os torcedores, uma grande surpresa aí para as pessoas até mesmo de dentro do clube, porque muitos da mídia acreditam que o Vasco já está rebaixado, que o Vasco vai perder esse jogo, porém uma reviravolta pode acontecer e dar o nosso Gigante da Colina na partida de amanhã. Apoio está tendo de todas as partes, até mesmo da mídia, né? A gente sabe que a mídia é flamenguista, então eles torcem muito para uma vitória aí do Vasco amanhã, que vai abrir caminho aí para o nosso rival possivelmente vencer o Brasileiro, uma situação muito complicada, mas não tem que pensar, rapaziada. O Vasco não pode ser rebaixado, então o Vasco tem que ganhar esse jogo, independente de que posição o nosso rival vai estar nessa próxima rodada ou nessa rodada mesmo. O Vasco nem tem que pensar em Flamengo, o Vasco tem que pensar no Vasco da Gama, em sair de vez dessa situação, mas é claro, uma surpresa muito grande aí que eles deram para nós torcedores, porque eles acreditando na vitória do Vasco, ainda mais contra o atual líder do campeonato, é realmente um mistério, uma grande surpresa para nós. E com relação aí a transmissão do jogo. Antes aí a Globo, né, o jogo do Vasco estava marcado para 6h15, porém a Globo antecipou esse jogo para as 4 horas para poder passar na sua televisão, na TV aberta para o estado do Rio de Janeiro, né, para mostrar, é claro, o Internacional sendo campeão dentro de São Januário, porém isso não aconteceu, houveram mudanças e agora o jogo que vai ser transmitido ali na Globo vai ser o do Flamengo e Corinthians e no caso o jogo do Vasco vai ser transmitido somente no Premier. 4 horas da tarde, Vasco e Inter com transmissão somente do pay-per-view, TV fechada, mas como eu sempre falo, vamos dar um jeito de assistir esse jogo aí por outros meios, Net Vasco, Vasco TV, canais aí do Facebook, sempre dando um jeitinho pra gente ver o nosso Gigante da Colina em campo. Com relação aí a uma questão muito complicada e muito polêmica, que é a arbitragem. O árbitro dessa vez será Flávio Rodrigues de Souza, com o VAR sendo José Cláudio Rocha Filho. No caso, então fiquem de olhos, principalmente nesse árbitro, porque foi um árbitro polêmico, é um árbitro polêmico. Eu trouxe um vídeo falando sobre ele, tá aparecendo aqui em cima para vocês. Vai lá dar uma olhada. Já meteu a mão no Vasco contra o Flamengo, em outras ocasiões também, um árbitro muito complicado, e a CBF faz questão, parece, né, de botar um árbitro que já houve problemas aí com o Vasco, né, nessa temporada, nesse Brasileiro, colocando para apitar de novo em um jogo decisivo. E também abram um olho no VAR. José Cláudio Rocha Filho não tem nenhum ponto negativo do Vasco, não tem nenhuma partida que realmente prejudicou o Vasco, mas o VAR em todas as partidas está indo ruim, então tem que ficar de olho sim nesse juiz, o José Cláudio, para que ele não erre mais uma vez, para que ele não faça, né, nenhuma besteira e prejudique o torcedor, porque o Vasco é o time que tem mais gols, né, desmarcados, anulados. Foram 7 já nesse Campeonato Brasileiro e 17 pontos contrários ao Vasco da Gama e somente 5 a favor com o uso do VAR. No caso aí com relação a um jogo que ocorreu ontem à noite às 7 horas, Atlético Mineiro e Bahia, um jogo muito importante para o Vasco. Foi um empate 1-1, um jogo ali, é claro, a vitória do Atlético seria o melhor dos mundos, porém o empate também não é um resultado negativo. No momento o Bahia se encontra apenas um ponto da frente do Vasco, o Vasco na zona com 36 pontos, o Bahia na frente com 37, e no caso ali, se eu não me engano, Fortaleza e o Sport já estão com 40. Então realmente o Vasco, pelo menos uma certeza, é que está a 4 pontos do Sport e do Fortaleza, somente a 1 do Bahia, e o Goiás está encostando. O Goiás está a 1 ponto de distância do Vasco, no caso, para baixo. Então realmente uma situação preocupante. O Vasco tem que ganhar para abrir ali 4 do Goiás e abrir 2 do Bahia e sair dessa zona de rebaixamento e pegar o Corinthians no próximo jogo de forma mais tranquila e enfrentar também o Goiás lá na última rodada, já livre da zona do rebaixamento. Escalação para esse jogo de hoje, rapaziada: no gol, Fernando Miguel; na zaga, Ricardo Graça e Leandro Castan; na lateral direita, Léo Matos voltando ali de suspensão; na lateral esquerda veremos muito provavelmente o Henrique, voltou a treinar já na sexta, tá tranquilo, tá bem fisicamente. Provavelmente não veremos e não iremos sofrer com o Neto Borges. Na volância, Bruno Gomes, e aí tá a dúvida, ou Leonardo Gil ou Caio Lopes irão entrar ali ao lado do Bruno Gomes. Na frente, puxando, armando o time do Vasco, Martim Benítez, e no ataque, Pikachu, Cano, ou Thales Magno, ou Gabriel Peck ou Igor Catatal. Uma dúvida também que está na cabeça do Vanderlei, mas é aguardar. Um jogo decisivo, um jogo importantíssimo, realmente uma decisão para o Vasco da Gama. O time leva, a gestão leva, a diretoria leva, os torcedores levam e o Lucha também leva esse jogo como se fosse uma decisão. Somente vitória importa no jogo de hoje contra o Internacional. Se o Vasco quer permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem, tem que vencer essa partida. Concentração máxima, clima tenso e o Vasco com tudo para buscar uma vitória. E também, é claro, falar do protesto. Hoje, 1h da tarde, vai ter um protesto
em São Januário, em frente ao Portão Social. Se você é a favor, também é um protesto mais voltado para esse lado político do Vasco, com relação ao golpe que ocorreu, com relação aí ao Levenção, a favorecimento dele, para que ele sente na cadeira de presidência, os torcedores se mobilizando com relação a isso. E se você é apoiador, se você apoia o projeto do Leven, se você não concorda com tudo que aconteceu no Vasco, vá lá no protesto, 1h de São Januário. Tem que sim reclamar, tem que sim protestar. Nós, torcedores, temos direito de fazer tudo, é claro, segundo a lei, segundo a legalidade. Então vamos lá, rapaziada, protestar de forma legal, de forma tranquila, contra tudo que está acontecendo e também aproveitar para apoiar o Gigante da Colina às 4h contra o Internacional. Deixa aqui nos comentários o seu placar para esse jogo de amanhã, quanto você acha que vai ser essa partida. Eu acho que vai ser 1-0 Vasco, com gol do Germancano, aquele jogo sofrido como sempre, bola na trave aos 45 do segundo tempo para eles, um jogo sofrido como é o do Vasco da Gama. Mas esse foi o vídeo, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo aí para que todos os vascaínos possam ter acesso também ao meu conteúdo. Muito obrigado, um grande abraço a todos, vamos que vamos, live pós-jogo, fiquem ligados porque hoje é dia de Vasco. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.